Aquilo que é fundamental para entrar na Fórmula 1, que é dinheiro, o know-how compra-se. Então só para entrar na Fórmula 1, pumba, 200 milhões de dólares à cabeça. Como é que se vai safar a BYD caso isto venha a acontecer? Eu acho que não podem entrar para perder. Esta entrada da BYD se podia fazer através da compra de uma de duas equipas. Achas que este é o caminho mais provável caso a BYD venha mesmo a entrar? O caminho mais inteligente é havendo uma equipa à venda, e é tudo uma questão de dinheiro sempre. É o que foi o caminho que a Audi seguiu. Não sentes que há uns anos era mais fácil entrar na Fórmula 1 e apanhar mais rapidamente o comboio do que é atualmente? Depois de tentarem conquistar a indústria automóvel, o próximo passo das marcas chinesas parece ser conquistar a Fórmula 1 e parece cada vez mais uma questão de tempo até isto vir a acontecer. Vai ser sobre isto que vamos falar neste episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel. E hoje contamos com a presença do José Caetano, diretor da Autosport e também da Auto, e claro, do Guilherme Costa, que mais uma vez se junta a nós, para falarmos da cronologia daquela que parece ser cada vez mais uma certeza. A Fórmula 1, mais tarde ou mais cedo, acabará por contar com uma equipa chinesa. Pelo menos é isso que apontam todas as provas e todos os rumores que têm surgido ultimamente. E José, começava por ti. Tem existido desde o início do mês de março vários rumores, várias notícias que ligam a BYD cada vez mais a uma vaga no paddock. Não sabemos se será já a partir do próximo ano, mas para um futuro muito próximo tudo indica que a BYD tem interesse em entrar na Fórmula 1. Obrigado aos dois pelo convite. Sim, o rumor, agora resta saber como é que o rumor surgiu, se foi plantado pelo lado da Fórmula 1, que teria obviamente todo o interesse em contar com uma marca chinesa no seu plantel, se foi pelo lado da própria BYD tentar explorar o potencial da oportunidade de entrar num campeonato que tem uma visibilidade cada vez maior e que é indiscutível, sobretudo desde 2019 com a estreia da série que todos conhecemos da Netflix, o Drive to Survive, que as audiências do campeonato explodiram. É curioso olhar para os números do ano passado e vermos que estamos a falar de quase 900 milhões de audiência e que desses 900 milhões mais de 40% são mulheres, o que diz o potencial comercial que está hoje em dia no principal campeonato do desporto motorizado. Sim, a época passada teve a maior audiência de sempre da Fórmula 1 e para se perceber o tamanho do bolo que está aqui em causa, foram quase 4 mil milhões de dólares de receita. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro e dinheiro parece ser mesmo aquilo que poderá desbloquear esta questão da BYD, caso o interesse seja mesmo real. Mas já vamos passar aí, até porque temos o exemplo da GM e da Cadillac, que é um ótimo exemplo também que podemos usar para fazer a ponta aqui com a BYD. Guilherme, esta entrada dos chineses nos desportos motorizados pode ter aqui o capítulo mais importante da sua história na Fórmula 1, mas já não é recente. Porque... Não é recente, e mais adiante podemos falar do que é que está a acontecer, não no desporto automóvel, mas no desporto nas duas rodas, nos campeonatos do mundo de velocidade. Mas em primeiro lugar, o porquê da BYD, e lanço aqui o tema para a discussão, para que ir para a Fórmula 1? Será uma questão de vendas, será uma questão de notoriedade ou até de orgulho nacional, que é algo que eu vejo muito ligado a todas as vitórias de marcas chinesas nos vários campeonatos, neste caso de motociclismo, tem sempre a bandeira chinesa, há um orgulho nacional. E eu acho que talvez a resposta esteja nestes três vetores: notoriedade, vendas, ainda que muita gente acredite que aquela história do win on Sunday, sell on Monday já foi chão que deu uvas. As pessoas estão menos interessadas pelo desporto automóvel, não acredito nisso. Aliás, o José Caetano, que é uma autoridade, poderá falar neste aspecto e tem já, sem querer ofender, várias dezenas de anos ligados ao automobilismo, e agora lidera o Autosport, que é uma instituição em Portugal, confunde-se até com a história do próprio desporto automóvel no nosso país, mas eu acho que é uma questão de notoriedade. Ok, nós já perceberam que nós conseguimos fazer carros com um custo mais baixo, conseguimos entrar em todos os mercados, mas em termos tecnológicos, esta é a grande montra
tecnológica, é onde as melhores marcas te gladiam, por mostrar quem é que tem a superioridade em termos de engenharia. E eu acho que este para mim é o tema da BYD ou de outra marca chinesa que queira olhar para a Fórmula 1, é chegar, ver e colocar a bandeira. Nós somos número 1 no que diz respeito à venda de elétricos em termos globais. Já o são, ainda que 2026 não esteja a arrancar da melhor maneira, teve quedas substanciais. Curiosamente, os primeiros 3 meses deste ano foi a Volkswagen a líder de vendas na China, quem diria. Depois de 33 anos de liderança ininterrupta, foi interrompida há cerca de 3 anos pela BYD e agora regressou. Mas nós já sabemos que no mercado automóvel, tal como no desporto, isto não é como começa o campeonato, é como acaba. Não, e é muito interessante teres começado por aí, porque esse parece mesmo ser o tema. O que é que a BYD quer arrancar desta presença na Fórmula 1? É notoriedade? Bom, primeiro é preciso perceber que quer mesmo, não é? E se quiser mesmo, isso terá que passar por um processo negocial e por um investimento, estamos a falar de um investimento brutal, seguramente. Depois até podemos dissecar que Queremos, por favor. O meu conhecimento de Fórmula 1, como vocês sabem, é muito limitado. Ao contrário do José Caetano, que no que diz respeito à Fórmula 1 e a Fórmula E, tu tens acompanhado desde 2014. Desde 2014, ou seja, desde o arranque até agora. Portanto, a oportunidade que nós temos aqui é de ouvir alguém que tem acesso, já entrevistou imensos pilotos de Fórmula 1 e tem acesso ao paddock, que nem sempre num paddock muito fechado acontece. Bom, retomando, onde é que eu perdi para podermos assistir? Não, estavas a dissecar. Não, o que poderá custar entrar na Fórmula 1. Eu estive a ouvir o que é que vocês disseram, e disseram tudo corretamente, mas há várias bandeiras vermelhas no circuito. A Toyota não foi bem sucedida na Fórmula 1 e tentou, e anda lá outra vez de uma forma mascarada com a ASA este ano, como vocês sabem. A BMW tentou, também não foi particularmente bem sucedida. E portanto há riscos, porque qualquer marca que entre na categoria de topo do desporto automóvel, a ambição tem que ser ganhar. Claro. Porque passado um ano tu só te recordas de quem venceu. Se quiserem, há um exemplo, podemos fazer aqui um paralelismo com o Mundial de Resistência. Eu pergunto-lhes quem é que foi campeão do Mundial de Resistência. O ano passado foi fácil, portanto chegariam lá facilmente. Sim, nós vamos sempre para quem venceu o Le Mans. Quem é que ganha o Mundial de Resistência? É um campeonato, por mais marcas que tenha, tem uma corrida que é maior que o próprio campeonato, que é as 24 horas de Le Mans. Portanto, lembrar-nos sempre que foi a Ferrari que ganhou pelo terceiro ano consecutivo. Foi campeão 3 anos consecutivos, temos que ir ver, já na minha morte, mas já não dá. Portanto, obviamente uma marca como a BYD irá à procura daquilo que não tem, que é história, património. Este património, reparem uma coisa, o ano passado a BYD foi o 6º construtor mais vendido no mundo. A BYD Auto foi fundada em 2003. O 7º, aquele que foi ultrapassado, chama-se Ford. Foi fundado em 1903. Portanto, há aqui 100 anos de diferença na história. A Ford, curiosamente, este ano também regressou de alguma forma à Fórmula 1 através da Red Bull. Portanto, todos eles vão para marketing, uma questão de notoriedade, de promoção da imagem. Tecnologia, é a montra tecnológica. Apesar de transferência para os automóveis que nós conduzimos todos os dias não ser imediata, como é, por exemplo, por exemplo, aquilo que acontece na Fórmula E. Portanto, no fundo é promover a imagem de marca e tentar traduzir isso em vendas. Os lucros que tu apresentaste para a BYD, curiosamente este ano, a BYD que o ano passado até teve que despedir funcionários e até teve uma quebra grande nos lucros comparativamente ao ano anterior, devido a fatores sobretudo internos no mercado doméstico e à guerra de preços que se está a assistir. Para quem fatura aquilo que a BYD faturou, sim, os 1.000 milhões que a Cadillac já gastou este ano, mais de 115 mil milhões, os 1.000 milhões de euros que a Cadillac, 1.000 milhões de dólares, será mais uma coisinha em euros, que a Cadillac, ou menos uma coisinha em euros. Ou mais, agora estou baralhando. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E acima de tudo, já percebemos que mesmo assim, apesar de todo esse dinheiro, a Cadillac está a partir. Mas a Cadillac, bem atrás, não é? tens um termo de comparação, que é a Cadillac parte do zero, claro. A Audi parte na base de uma estrutura que já existia, e isto faz toda a diferença. Portanto, a BYD vai arrancar com uma equipa nova, como fez a Cadillac, e começar do zero e ter que desenvolver tudo. No caso da Cadillac nem desenvolveu tudo, porque a unidade de potência, por exemplo, é fornecida pela Ferrari. Sim. Portanto, tens uma marca da General Motors que era o maior fabricante mundial durante 100 anos, que teve que recorrer à Ferrari para ter uma unidade de potência, porque só tem a deles pronta daqui a 3 anos, não é? Para entrar imediatamente. A Audi já entrou com a sua unidade de potência, mas a Audi entra na base daquilo que era a Sauber, e portanto o investimento aqui também é diferente.
E o risco? O risco também é diferente, porque obviamente tem uma base de trabalho consolidada, mas tem um operacional montado, tem infraestruturas para... Isto tudo tem que ser criado, e a BYD não tem nada disto. Portanto, vai entrar com uma equipa própria, vai comprar uma equipa. Olhando para aquilo que é o plantel da Fórmula 1 atualmente, tem 11 equipas. A Fórmula 1 seguramente gostaria de ter 12, mas as outras 11 não, porque o bolo que é criado, Exato. o tal bolo que tu falaste há pouco de receitas, grande parte fica para a Liberty Media, que é a proprietária do campeonato, promotor do campeonato, mas depois o resto é dividir, não é armamento, porque existem várias formas. Há o prémio de participação, há os bónus de performance E depois, sim, o campeonato de construtores. E depois há 2 ou 3 equipas que têm o bónus de presença, como o caso da Ferrari, da Mercedes e da Red Bull. Isto não é sequer consensual, mas é o que é, porque tu não consegues imaginar a Fórmula 1 sem a Ferrari. É impossível. Isso tem que se pagar. O custo tentando agora recorrer à minha cábula, que acho que era importante, porque eu fiz tentei fazer o que é que serão essas contas, era bom que as encontrasse. Isto é mesmo um convidado de luxo. Mas enquanto o José procura... Mas já encontrei. Já encontraste? Já encontrei. Foi rápido. A taxa de entrada são logo, para começar, 200 milhões de dólares. Porque é que são estes 200 milhões de dólares? É para repartir pelas 11 equipas que lá estão, porque é aquilo que elas vão perder em termos de distribuição de receitas, que é dividir por todos. Então só para entrar na Fórmula 1, pumba, 200 milhões de dólares à cabeça. Se mantiver este acordo da Concórdia, o que é o acordo da Concórdia? É o acordo que existe entre a Liberty Media, promotor da Fórmula 1, a Federação Internacional do Automóvel e as equipas que participam no campeonato. E o que é que são estes? Isto chama-se o Anti-Dilution Fee, que no fundo é as receitas da televisão, marketing e por aí adiante. E portanto isto é distribuído... É uma compensação, porque vai haver mais uma fatia no bolo. E portanto, mas fala-se que há uma guerra para aumentar esta taxa de entrada de 200 para 600 milhões. Porquê? Para tornar ainda mais difícil o acesso. Isto, por um lado, é uma garantia de estabilidade para o campeonato. Porquê? Porque, se calhar, 100 milhões há um maluco que arranja num dia. Um maluco, peço desculpa pela expressão, claro, mas assim, naturalmente. que arranja e depois que existe, depois já não tem. E existem vários exemplos disso. E, portanto, a Fórmula 1 e quem lá está, interessa ter estabilidade e equipas que permaneçam por muitos anos e que não saem, e que entram e saem, não é? Portanto, que isto compromete com um investimento grande. Depois tens construção da infraestrutura, que é aquilo que a BYD não tem. O que é a infraestrutura? Fábricas, túneis de vento, simuladores, isto pode ir de 200 a 500 milhões de euros. Sim, foi o que, por exemplo, o Aston Martin fez agora. E com os resultados que estamos a ver. Depois do desenvolvimento do carro são mais 150 a 300 milhões. Isto depois depende de tudo, de onde é que queres chegar e de qual é a capacidade financeira e o fogo financeiro. E também que o que queres fazer, se queres ter um motor próprio ou não, porque eu vi alguns que só construir um motor era 400 milhões e comprar fica por 60. Os salários de engenheiros, pilotos e staff andam entre 100, rondam 100 milhões. Obviamente uma Ferrari pagará muito mais, uma Haas pagará seguramente menos. E depois tens as operações todas associadas a isto que custam mais 135 a 150 milhões. Portanto, então qual é que é a fatura? A fatura é aquilo que se tem dito, é que a Cadillac desde que entrou já gastou 1.000 milhões para início de conversa. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro, não é? Se a BYD o tem. Veremos se existem obstáculos do Estado chinês a esse investimento. Eventualmente não. Dir-te até que me parece, para quem tem um grande prémio desde 2004, salvo erro, 2003, 2004. Contrato até 2030. Contrato até 2030, interessar-lhe seguramente ter uma equipa chinesa na grelha de partida, aos outros também, porque significa um potencial de aumento da audiência brutal, e já é enorme na China. Agora, é comprometer um investimento enorme. E lá está, e a história só fala daqueles que ganham, pouco fala daqueles que perdem. O rumor, quando surgiu, também surgiu associado a outro campeonato, que é o Mundial de Resistência, que nós já aqui falamos. Uma temporada no Mundial de Resistência, para uma equipa de fábrica, que estamos a falar, custará entre 30 a 50 milhões de euros. E por aqui vocês percebem a diferença. É muito diferente. Do que é que estamos a falar. E a Fórmula E, também já aqui falamos, custa mais ou menos a mesma coisa. São números grandes, obviamente, mas também é verdade que a Fórmula E não tem o impacto imediato que tem a Fórmula 1, e o Mundial de Resistência tem uma corrida que sobrepõe a tudo o resto, não é? Nós podemos olhar para o calendário do Mundial de Fórmula 1 e dizer que o Grande Prémio do Mónaco tem um impacto brutal. Tem. Mas não se compara a Alemã. Mas não se compara a Alemã, que a Alemã é de facto a maior corrida do mundo. Obviamente aceito discordem da minha opinião, mas na minha, conhecendo a corrida, é de facto uma corrida única, e portanto que excede em dimensão e imediatismo o próprio Campeonato do Mundo de Resistência.
que curiosamente é organizado pelo mesmo promotor das 24 horas de Le Mans. Tem uma aura, as 24 horas de Le Mans tem uma aura especial, não há dúvida nenhuma. A questão que se coloca do valor, 1.000 milhões de euros, grosso modo, para início de conversa, começa a achar que não é um valor assim tão elevado, na medida em que a Audi, que é uma marca cujas finanças não estão propriamente saudáveis, teve na disposição de pagar para entrar na Audi, Fórmula 1. Mas a Audi gastou bem menos. Gastou bem menos, sim. Gastou quanto? Porque Pois é, tinha Sauber. absorveu no fundo a Sauber, não é? Portanto, não teve este investimento brutal. Os rumores dizem que a Audi terá feito um investimento ali a rondar os 600 milhões de euros. Um investimentozinho. Um investimentozinho. Mas eu acho interessante olhar, como vocês sabem, eu adoro motas e automóveis. As motas, pouca gente sabe, os automóveis, por motivos óbvios, toda a gente compreende que eu gosto bastante de automóveis. Mas eu já escrevi várias vezes na Razão Automóvel sobre isto, inclusivamente um artigo onde questionava quando é que o carro mais vendido em Portugal, e já vão perceber onde é que isto vai dar, seria um carro chinês. E fazia um paralelismo com o mercado dos motociclos, onde já tivemos uma moto, durante vários meses foi a moto mais vendida em Portugal, que foi a CF Moto MT450. E tendo a olhar para tudo aquilo que acontece no mercado automóvel, olhando sempre para aquilo que aconteceu nos motociclos, porque parece-me por ser um mercado mais pequeno, onde as coisas ocorrem primeiro e é uma espécie de sandbox onde nós conseguimos olhar qual é que vai ser a resposta dos consumidores. Naturalmente, com todas as diferenças, que a moto é um veículo de recreio, muitas vezes, ou é um segundo veículo, enquanto que o automóvel, além de ser mais caro, é um veículo com outra dimensão em termos financeiros. E estava a falar de mercado, podemos falar também do desporto motorizado. Começa-se a ver marcas chinesas a querer entrar nos grandes palcos do Mundial. Primeiro com os Superbikes, começou nas categorias intermédias, depois nas categorias intermédias também do MotoGP, onde já tivemos a CF Moto a ganhar títulos de Moto2 e a tentarem comprar know-how para conseguirem atalhar caminho, porque este é o know-how às vezes mais difícil de conseguir. A heritage não se compra, como dizia o José, e a parte do know-how de fazer uma equipa, aliás, basta ver as dificuldades que a Ferrari, mesmo com todo o know-how que tem tido em conseguir um campeonato, e está-se a ver paulatinamente, a um ritmo muito acelerado, na indústria dos motociclos, a quererem galgar fases. Sim, podes queimar etapas de crescimento, não é? Queimar etapas de crescimento. Compraram a Kalex, que já forneceu inclusivamente chassis à Honda. Agora fala-se que a CF Moto poderá comprar a KTM Racing para ir para o MotoGP. Falando do Mundial de Superbikes, onde agora está o Miguel Oliveira, ele já tem também a CF Moto, tem uma nova moto, uma 1000 com 4 cilindros, que até o CEO da Ducati ficou a olhar para a moto. E já tem a moto em teste, é só uma questão de tempo até chegarem efetivamente ao Mundial de Superbikes. Se isto já está a acontecer nas duas rodas, e normalmente aquilo que acontece é um hiato entre a indústria dos motociclos e a indústria automóvel, há ali uma fase de 4 anos. Quando nós começámos a falar de carros chineses, motas chinesas à venda em Portugal já havia bastantes e com uma forte presença. Portanto, eu acredito que é mesmo uma questão de tempo. Não sei se na próxima época não será seguramente, gostava de ouvir o José a falar sobre isso, mas em 2-3 anos eu acho que nós vamos ter mesmo uma equipa chinesa no Mundial de Fórmula 1. Não, e além de tudo isso que tu disseste, que eu concordo, acho que podemos transpor para as 4 rodas. Há, obviamente, aqui algo que não pode ser ignorado, é que a Fórmula 1 é transmitida para 200 países, mais coisa, menos coisa. Entrar na Fórmula 1 é ter a garantia que durante 9 meses a BYD vai ser falada. E ainda não entrou, já estamos a falar exatamente. E a Fórmula 1 tem uma cobertura que nenhuma outra competição do desporto motorizado tem. Depois, este novo regulamento que agora entrou em vigor em 2026 também parece ir ao encontro daquilo que... E é isso que sustenta este rumor, como é óbvio, não é?
Como é óbvio, porque os carros neste momento têm uma componente elétrica que vale cerca de 50% da potência total do carro, e isto obviamente vai ao encontro daquilo que a BYD faz melhor, que são baterias e são obviamente software de gestão de energia e tudo isso. E Miguel, deixa-me só interromper-te para recordar algo muito importante para quem nos está a ver e a ouvir. 15, 16 e 17 de maio a Razão Automóvel vai estar no E-Car Show na FIL em Lisboa para mais uma edição daquele que é o maior salão automóvel do país. Vamos ter um programa específico, portanto estão convidados para passar por lá. O café fica por nossa conta, podemos dar 2 dedos de conversa, falar sobre automóveis, eletrificação ou quem sabe até sobre motores de combustão. Não se esqueçam, 15, 16 e 17 de maio na FIL em Lisboa. Agora sim, Miguel, podemos continuar este autorrádio. E depois temos também aqui uma coisa que também podemos trazer para cima da mesa, que é o facto da BYD no ano passado ter ido ao Nürburgring dar mais uma prova de performance e de que pode estar pronta para dar este passo seguinte, que foi o facto de ter levado o Yangwang 9 a bater um tempo de 6 minutos e 59 segundos em Nürburgring, tornando-se o carro elétrico de produção mais rápido de sempre. Essa é a minha dúvida e queria deixar essa questão ao José Caetano. Haverá capacidade técnica e de know-how para ir para a Fórmula 1? Pergunto isto pegando naquilo que estavas a dizer. A Toyota já tentou e não conseguiu. A BMW já tentou e também não conseguiu. Ir sozinho para a Fórmula 1 é tentar dominar todos os domínios, chassis, motores, componente elétrica, e é possível num desporto onde se conta tudo ao milésimo de segundo, uma só empresa ter o domínio de todas estas áreas? Alinhando-se os astros, obviamente. Agora, se é fácil, não. A Ferrari, há pouco falaste nisso, ganhou o último título, agora falar de cabeça, se me enganar, peço desculpa, o último título de piloto em 2007, o último título de construtores em 2008. 2008 era o ano do primeiro título do Hamilton, curiosamente. E acho que é Hamilton, Alonso e Raikkonen, e portanto é o último título de construtores da Ferrari. Portanto, alinhando-se os astros, obviamente que sim, tens o exemplo da Mercedes, que dominou durante muitos anos a Fórmula 1. 8 anos seguidos de construtor. Portanto, é possível sim, isso obriga a um investimento brutal, tens que ir buscar os melhores técnicos, tens que construir as melhores infraestruturas. Mas esses já partiam de uma base. Ou pode acontecer, e pode acontecer um acidente, aproveitando ali um hiato temporal, um espaço que teve a ver até com a saída da onda da Fórmula 1, uma das várias. Em 2009 teres uma barra de repente que aparece do nada e que é domina o campeonato e que é campeão. Sim. Portanto, poder acontecer, pode acontecer. Quando é que isso pode acontecer? Daqui a 2, 3 anos, não sabemos. Porque vai haver, tem que haver um processo negocial, isto toda a gente vai ter que concordar, vamos ver se esta taxa aumenta ou se não aumenta, toda a gente vai querer aumentar, toda a gente vai querer receber mais dinheiro, ainda para mais tratando-se de uma marca chinesa com um mercado doméstico brutal, com uma dimensão brutal. A próxima mudança regulamentar está prevista para 2031 e fala-se no regresso aos V8. Resta saber se é com combustíveis sintéticos, se há alguma forma de eletrificação ou não, porque eu acho que recuar na eletrificação seria mau, porque é recuar numa direção oposta àquela que o automóvel está a seguir. Acho que a Fórmula 1 deve ser uma montra tecnológica daquilo que poderá ser o futuro do automóvel, ou deveria de ser-lo, não nos moldes atuais. Apesar dos moldes atuais, vamos ver uma coisa, alimenta-se muita discussão, porque é estranho ver um carro perder 50 km numa reta, quando vai em aceleração a fundo. É de facto bizarro, não faz sentido nenhum. E portanto tem que haver aqui um retoque, se calhar, naqueles regulamentos e no funcionamento daquela mistura, daquela combinação de energia do motor de combustão e energia que vem do motor elétrico, que é 50-50. Se calhar tem que haver aqui alguma forma de equilibrar isto, de forma a evitar, sobretudo, o incidente que vimos, o acidente violentíssimo que vimos do Berman, no Asa em Suzuka. Os diferenciais de velocidade chegam a ser assustadores, são brutais. Sim, o Alpine estava parado na curva. Mas sim, mas estamos aqui a falar em off, e acho que posso dizer que não se vai destruir em 3 ou 4 grandes prémios aquilo que demorou 6 anos a criar.
E não faz sentido, quantas vezes nós já vimos mudanças regulamentares depois tiveram de ser parcialmente revistas, porque tem de haver afinações, não é? E os regulamentos não estão E fechados. as equipas não foram apanhadas de surpresa, todas as equipas sabiam Não, mas o que ia problema acontecer. do desporto, seja em que modalidade for, É que quem está a perder não gosta. quem ganha está ótimo, não é? E neste momento está ótimo para a Mercedes. Quem perde é tudo horrível. E o Verstappen, obviamente, e a Red Bull acham que é tudo horrível, não é? A Red Bull não o acha tanto, o Verstappen acha que é a pior coisa do mundo. Faz o seu papel, no fundo, que é tentar pressionar quem toma decisões para o socorrer, entre aspas, de alguma forma, criar uma solução ou um compromisso diferente que permita aumentar o equilíbrio das forças no pelotão. Agora, aquilo que é verdade é que as regras eram conhecidas, houve que se adaptasse melhor e, portanto, tu nunca deves tirar mérito a quem o tem. E, portanto, quem tem mérito nesta altura foi quem acertou primeiro, que foi a Mercedes. Sim, e já há muito tempo que se vinha a falar que a Mercedes ia estar fortíssima. Sim, mas eu recordo o histórico da Mercedes. A Mercedes, por exemplo, passou na Fórmula E. Não passou na Fórmula E por acaso. E esta posso falar porque vi com os meus olhos, quando as equipas estiveram no Bahrein, nos testes pré-temporada, mesmo ali ao lado, ainda se podia voar naquela zona, não é? Mesmo ali ao lado, houve um grande prémio, um hiperia de Fórmula E em Jeddah. Eu lembro de ver lá um piloto de Fórmula 1, que foi o Arvid Lindblad, que assistiu este ano na Racing Bull. Não foi lá por acaso, foi lá tentar perceber, se calhar aprender alguma coisa da gestão da energia elétrica. O António Félix da Costa, como pilotos nós conhecemos, tem dado o apoio que pode a uma equipa de Fórmula 1 no simulador, a Alpine. Inteligentemente da parte da Alpine, porque Sim. ele é um piloto de referência no Mundial de Fórmula 1, ele está desde 2014. Portanto, tem que se aprender com os melhores. E, portanto, ninguém, obviamente, ia nascer ensinado. Agora, obviamente, na competição vão surgir questões que não foram colocadas nem nas fases de teste, porque os testes são curtos. Porque estão limitados em termos de orçamento, e este ano até foram bastante mais extensos do que o habitual. Mas é preciso aqui um tempo de adaptação às regras. Se há coisas para corrigir, parece-me claramente que sim, porque não podemos assistir àquelas acelerações de 50 a 60 km/h em reta com o pedal acelerador a fundo, não é normal, porque a bateria ficou sem carga, como é óbvio, não é? Mas isto também pode se gerir até através de software, não é? No fundo, limitar a potência do motor elétrico a 350 kW, que é a potência de no Fórmula E. Pelo menos esta temporada, não é? Para a próxima muda. São quase 170 cavalos, no modo quando eles utilizam o modo quando ativa o modo de ataque, porque o normal é 300 kW. De facto não se pode assistir, mas isto pode ser gerido em termos de software, não é uma coisa muito complexa. Ele pode aumentar também um pouco a potência do motor de combustão e tornar a unidade de potência mais equilibrada e eliminar aqui alguns dos riscos que os pilotos alertaram. Mas isto acontecendo não vai mudar radicalmente o status quo, ou seja, não vai haver aqui uma inversão. Perdão, a Aston Martin não vai passar a ter o melhor carro. Não é? Isso dói-me no coração, pá. Eu gostava tanto de ver o Fernando Alonso finalmente num carro competitivo. Acho que dá mais ao Lawrence Stroll. Hã? Dá mais ao Lawrence Stroll. esse dói seguramente mais. O senhor do cheque. E é importante teres falado na Aston Martin, porque tu já tocaste aqui 2 ou 3 vezes neste ponto, que é a acontecer este interesse, ou existir este interesse da BYD, é preciso percorrer aqui uma série de etapas até que isto realmente se concretize. Nós já tivemos recentemente o exemplo da Cadillac associada à General Motors, que inicialmente tinha o ok da FIA, mas não conseguiu ser... Mas originalmente, se te lembras, não era a Cadillac, era a Andretti. Era a Andretti, exatamente. Mas era mais um problema de egos, provavelmente. Com Pronto, mas havia o dinheiro, havia o ok da FIA, mas... a entrada deles foi barrada à primeira tentativa, e tudo por causa deste bolo que já aqui falámos por diversas vezes, e que de certa maneira a Liberty considerava que não se estava a trazer para cima da mesa o valor necessário para que toda a gente fosse recompensada. Portanto, este primeiro passo, uma questão de dinheiro, não só, mas que a BYD terá que ultrapassar. Já percebemos que, por exemplo, da parte da FIA, dificilmente haverá aqui uma nega, porque o presidente da FIA já disse recentemente que depois de ter ajudado a trazer
uma equipa norte-americana para o desporto, a sua próxima missão era, no fundo, conseguir convencer uma marca chinesa a vir para a Fórmula 1. Ele disse mesmo que isto era uma espécie de sonho dele nos últimos anos. Portanto, da parte da FIA, eu acho que não haverá aqui uma nega, mas depois é preciso perceber de que forma é que isto pode vir a acontecer. Assim que se começaram a falar destes rumores, e que obviamente foram alimentados pelo facto de termos assistido a 2 presenças em corridas de Stella Li, uma das administradoras da BYD, ela foi apanhada em dois grandes prémios, o Grande Prémio da China e também em Abu Dhabi. Obviamente sem motivo aparente para lá estar, mas não foi só ver as vistas. Mas a verdade é que esteve lá e garantidamente não foi só passear. A BYD tem-se recusado sempre a comentar este possível interesse na entrada na Fórmula 1, mas isto foi o início de uma série de rumores, e tivemos, por exemplo, a publicação germânica Automotor und Sport a dizer que esta entrada da BYD se podia fazer através da compra de uma de 2 equipas, ou Alpine ou Aston Martin. Então somava aí mais uma, se quiseres, que é então a soma, sim. Que é a AS, por exemplo. Ok. E achas que isto... um bom início de temporada, não é? Achas que é a via agora, mais... além do Autosport de Dund, podemos também citar o Autosport. Exatamente. Não, neste caso citas-me a mim. Neste caso cito a ti. Exatamente. Achas que este é o caminho mais provável caso a BYD venha mesmo a entrar? Acho que o caminho mais inteligente é, havendo uma equipa à venda, e é tudo uma questão de dinheiro sempre, mas foi o caminho que a Audi seguiu. Mas a Alpine, diz que a Alpine recusou recentemente uma proposta de quase 1.000 milhões de dólares. Porque essa é outra questão, que repara uma coisa, quanto é que vale cada equipa de Fórmula 1? Independentemente dos resultados que apresenta, estamos a falar de uma Mercedes ou uma Ferrari valem números incalculáveis, não é? Sim, é difícil até colocar um número nisso. Não, na Ferrari é impossível colocar um número. Aliás, eles nem propriamente devem ter, sei que há limites de desenvolvimento, mas é dinheiro infinito. A Ferrari é a equipa que mais dinheiro gera e não tem ganho. Imaginem se estivesse a ganhar. Ou seja, recuperando aqui o fio à meada um bocadinho, que é a forma mais inteligente, na minha opinião, seria obviamente comprar uma estrutura existente, porque isso permitiria queimar as tais etapas de crescimento, que é aquilo que nós estamos a ver no caso Audi versus Cadillac. A Audi já tem conseguido apresentar resultados que não envergonham. Não estou a dizer que os da Cadillac envergonham, mas o percurso da Cadillac será seguramente mais longo do que será o da Audi. Também acredito que a pressão que haverá sobre a Audi para apresentar resultados será muitíssimo maior do que existe na Cadillac, se bem que não consigo perceber ainda muito bem o que é que a General Motors pretende com este investimento. O que é verdade é que nós sabemos que existem atualmente 3 grandes prémios nos Estados Unidos e tens lá 2 marcas, ou 2 equipas americanas, porque uma não é uma marca, não é? E portanto a história de uma marca chinesa obviamente agradaria a toda a gente, se calhar menos aos outros 11 que lá estão, que vão querer ganhar alguma coisa com isso. Portanto, eu acho que a parte mais complicada aqui, se for para ser uma 12ª equipa, será convencer os outros 11. Se for para ser uma 11ª, comprar um destes que possa querer vender. Se pode ser Lawrence Stroll, porque está farto de gastar dinheiro e não ver resultados, não sabemos, porque também o bolso pode cansar-se de meter cheques e de não ver resultados, mas temos que aqui dar tempo ao tempo, perceber. A Honda claramente percebeu que tinha cometido um erro da avaliação e portanto demorou um bocadinho, está um pouco atrás em termos de desenvolvimento das adversárias, nomeadamente na unidade de potência. Vamos ver se funciona, se não funciona. Agora, estar no início da época a dizer que vamos apresentar resultados lá para agosto ou para setembro é um pouco complicado, não é? Porque isto espera-se que se apresente logo, e a Maria até lá ganha-se muitos pontos. A Mercedes nesta altura está a dominar completamente e vai ganhando distância entre toda a gente, com a Ferrari ali mais perto do que poderíamos supor, mas a McLaren, que é a equipe de construtores, atrás, nota-se alguma recuperação, mas atrás, e a Red Bull muito mais atrás. A McLaren tem a vantagem de ter a mesma unidade de potência. Exatamente. E isso, mais tarde ou mais cedo, acho que poderá ajudar a equilibrar as forças, pelo menos. Mas isso é a vantagem. Pelo menos na teoria. Isso é. Mas porquê é que tu tens tetos orçamentais na Fórmula 1? Precisamente para permitir que equipas cliente, como a casa McLaren, consigam aproximar-se das equipas de topo. E isso é inteligente. Apesar do teto orçamental este ano, por razões óbvias, porque há regulamentos novos, quase que duplicou, ou mais do que duplicou. Portanto,
veremos qual é que é o caminho. Primeiro veremos se há um fundo de verdade. Normalmente estas coisas onde há fumo há fogo, e portanto alguma coisa a BYD, a outra marca chinesa, a Geely, como nós recordámos aqui também há pouco, é proprietário da Lotus. É verdade que a licença da Lotus lá não está, mas pode ser outra marca, outro consórcio chinês que se possa interessar, porque de facto não tem história, não tem esse património de cultura automóvel que nós temos na Europa e nos Estados Unidos, mas tem colossos industriais brutais e com muita capacidade financeira. Portanto, aquilo que é fundamental para entrar na Fórmula 1, que é dinheiro, o know-how compra-se. Eles também o têm, basta ver os números que eles apresentam de vendas. Quer dizer, quando vês as vendas de 2025, e vês a BYD à frente da fora, atenção, não estamos a falar de qualquer coisa. As forças estão a mudar, e era por isso que eu gostava de ver uma equipa de Fórmula 1 chinesa, quase que um regresso aos primórdios da Fórmula 1, da Bennett Cup, que era não era uma questão de equipas, era uma questão de nacionalidades, de cada país mostrar o que melhor era capaz de fazer. Acho que até temos um vídeo onde mostro parte desse início dessa história, que foi agora ajuda-me, na Local Action, okay. Onde havia uma exposição dos 75 anos, creio que os 75 anos da Fórmula 1, e nós fizemos nós viagem. Podemos pôr esse link desse vídeo uma viagem por lá, onde falámos dos primórdios da Fórmula 1. E há aqui uma questão que eu volto a mencionar, uma questão de, naturalmente, começar a criar, como dizia o José, a questão de cultura automóvel, e outra de orgulho nacional. Há pouco falava das duas rodas, vão permitir falar um pouco novamente. Há 2 fins de semana atrás, pela primeira vez, no Mundial de Superbikes, na categoria da Super Sport, houve uma marca chinesa com uma moto desenvolvida integralmente na China, a ZX Moto, a vencer 2 corridas da Ronda Nacional que passou por Portimão. A quantidade de posts que eu vi nas redes sociais sobre aquela vitória, não parecia que tinham ganho uma corrida, parecia que tinham ganho o campeonato. Havia uma plateia na fábrica de pessoas a chorar. Mas quantos anos é que tem a marca? Tem 4 anos a agitarem a bandeira, mas certo, há aqui um salto quântico entre ganhar a Super Sport e ganhar o Mundial de Superbike. Já nem falo de vencer no MotoGP. Mas é interessante assistir do ponto de vista de como é que são percepcionadas estas vitórias, de orgulho na marca. Eu acho que isto pode fazer muito, não só pela cultura automóvel na China, mas sobretudo por a afirmação das marcas chinesas num componente onde ainda não aconteceu. Nós falamos muito da tecnologia dos carros chineses, mas há domínios onde efetivamente os europeus ainda estão melhores, e todos nós conduzimos carros de todas as marcas. O feeling de condução, o tato de condução, naturalmente depois tem a vantagem do chamado China Speed, mas é sobretudo numa cadeia logística, não é chegar à afinação do carro, fazer um carro que curva e que se sinta muito bem nas curvas. Temos o Yangwang, o 9, disse bem? Exato. Mas aquilo não é um portento de subtileza e arte mecânica. Aquilo foi assim, a avaliar pelos onboards do Nürburgring, sim, não parece. Aquilo é potência avassaladora. Aquilo foi lá pela força bruta. É força bruta, chegaram lá com força bruta. Outra coisa é numa Fórmula 1 ou num MotoGP ou num Mundial de Superbikes, onde as regras são iguais para todos e todos tentam espremer as regras cada vez mais a seu favor. E como vemos, não falta seguramente não há a Ferrari, e as vitórias têm-lhe andado a fugir entre os dedos. A Honda andou lá sozinha a tentar, saiu se calhar um ano cedo demais, depois veio a Bro e venceu. A Toyota, tipicamente nipónicos, foram para lá, o túnel de vento é nosso, o desenvolvimento de motores é nosso, o desenvolvimento de chassi é tudo nosso, fazemos tudo em casa com os nossos engenheiros. E também gastou um dinheirinho. Gastou um dinheirinho e resultados que se vissem, poucos ou praticamente nenhuns. Como é que se vai safar a BYD caso isto venha a acontecer? Eu acho que não podem entrar para perder. Eu acho que isso é o óbvio, um risco. Não, mas não se podem dar esse problema. Esse risco. Mas o problema é que todos pensam assim. Ninguém garante, não há garantias de vitória, não é? Por mais
Vou fazer uma analogia futebolística. Outro segmento onde tu és muito forte. O PSG durante anos andou a comprar Neymars, Mbappés e Messis. Ganhou o quê? Bola. A seguir despachou-os, contratou de uma forma inteligente, gastou menos dinheiro. Sim. E com uma equipa muito mais equilibrada foi campeão da Europa pela primeira vez. Portanto, às vezes é preciso... Tinha portugueses no plantel ou não? Tem portugueses no plantel. Eu acho que o segredo está. Convém ser inteligente na forma como faz o investimento. E se calhar ter tolerância ao erro e ter sobretudo dinheiro para tolerar os erros que cometeste durante muitos anos. A BYD pode olhar para todas as experiências que foram boas e más que foram acontecendo à volta. Provavelmente já muito pouca gente se lembrará quem foi o primeiro campeão do mundo de construtores de Fórmula 1, até porque já quase nem existe. Tentou regressar há uns anos. Maserati? Não. Alfa Romeo? Não. Então? Não, mas os adivinhos. Uma marca chamada Van Wall. Achei que tinha sido a Maserati. Eu sou capaz de jurar que em 1959... Não, eu acredito em ti. O primeiro ano, não, mas confirma. Primeiro ano do Mundial de Construtores é que é Van Wall. E são as coisas assim. Portanto, o que é que não pode ser em 2029 a BYD? Mas tu não sentes Ela só não disse nenhum disparate. Tenho que pesquisar. Van Wall, first champion. Eu não me atreveria a duvidar de ti neste capítulo, mas uma questão que é sensata. Exato, uma questão que é ao mesmo tempo uma curiosidade. Não sentes que há uns anos era mais fácil entrar na Fórmula 1 e apanhar mais rapidamente o comboio do que é atualmente? É uma pergunta de uma resposta complicadíssima, porque eu digo-te porque é que acho isto, porque as Tens equipas... vários instrumentos para tocar agora, caramba, digo eu. Não, É parte elétrica, é parte do motor de combustão. E as equipas têm estruturas muito mais complexas do que tinham anteriormente. E até tens equipas que têm que entrar noutros campeonatos para diluir os investimentos. E diluir os investimentos, caso a Ferrari no Mundial de Resistência, não é? Porque tinha tanto know-how e tanta gente concentrada no projeto de Fórmula 1 que teve que entrar no outro campeonato. Sim, a diferença para ganhar. Exato, a diferença de funcionários entre uma Mercedes ou uma Ferrari e uma AS deve ser gigante. Eu não sei quantos empregados é que tem uma AS, mas a diferença deve ser absurda. Mas fico claramente com esta ideia que antes era mais fácil chegar à Fórmula 1 e apanhar o comboio. A complexidade técnica era inferior, eventualmente. Sim, mas são eras e, portanto, as coisas situam-se cada uma nas suas eras, não é? Portanto, isso para a BYD pouco importa o que é que aconteceu no passado. Importa-lhe aprender as lições da história e tentar perceber onde é que uns acertaram e onde é que outros erraram. De resto, se quiser, com dinheiro, contrata os melhores engenheiros, os melhores pilotos. E não será o Zhou Guanyu seguramente o melhor piloto para ter, apesar da experiência que ele tem até na Ferrari. Mas isso é curioso. Achas que a confirmar-se uma entrada da BYD não vão querer ter um piloto chinês na equipa? Não, isso aí acho que até seria quase obrigatório tê-lo, não é? Mas tem que ter outro tipo de pilotos com outro tipo de capacidade, não é? A Cadillac, por exemplo, tem a dupla mais velha de pilotos da Fórmula 1. Estou em 2 nomes consagrados, não é? Nenhum campeão, mas o que é verdade é que tu olhas agora para o Pérez e olhas para o passado recente da Red Bull e todos os pilotos que a Red Bull queimou entretanto, e quem foi o companheiro de equipa mais competitivo que o Max Verstappen teve na Red Bull? O Pérez. Era o único que conseguia ganhar com aquele carro, não é? Também conseguia ganhar com aquele carro. Portanto, apostou claramente em 2 pilotos consagrados. A Audi apostou na continuidade da Sauber. Tinha o Bortoletti ao ano passado e o Hülkenberg, um piloto mais jovem, talentoso, um piloto mais velho, experiente, muito talentoso também, mas seguiram caminhos diferentes e, portanto, parece-me normal que uma equipa chinesa se apresente com um piloto chinês, isso acontecer, mas também pretende contratar, não diria o Alonso, porque já não tem idade para isso, mas um Alonso. Eu não meto fichas contra o Alonso porque parece que o homem bebeu da fonte de juventude. Deve ter sido mais ou menos a mesma água lá em Espanha que também bebeu o Carlos Sainz, o pai, não o filho. Eu aí... A China, olha-se para a China e para quem dirige o país, e é um país liderado por engenheiros que tendem a ser mais pragmáticos. Eu acho que perante o pragmatismo daquilo que é o principal objetivo que é vencer, eu acho que podem deixar cair uma bandeira, e a bandeira de ter um piloto chinês caso não tenham nenhuma altura. Veja-se, olha, falando novamente do Moto2 do David Alonso, piloto espanhol,
O piloto que ganhou agora as corridas de Super Sport com as EX Moto também não era Italiano, não é? também, exatamente, também italiano. Portanto, eu acho que aqui o pragmatismo será, sem dúvida nenhuma, a última palavra. E no final do dia, eu acho que aquilo que querem ver verdadeiramente é uma bandeira chinesa entre todas as outras bandeiras. E é engraçado ver novamente aqui esta disputa de nações e mais uma vez o desporto a servir como palco para cada nação mostrar a sua supremacia. E a Fórmula 1, sem dúvida nenhuma, que no diz respeito a automóveis, é o palco número 1. Sem dúvida. A menos que naturalmente fôssemos para a NASCAR e tivéssemos lá um carro chinês. Sim, mas o problema é que a NASCAR está resumida, exatamente. Está resumida aos Estados Unidos, não é? E não deixa de ser curioso que esta possível entrada de uma equipa chinesa na Fórmula 1 se faça numa altura em que a Fórmula 1 nunca foi tão popular nos Estados Unidos como é agora. Onde os chineses não vendem automóveis nem podem vender automóveis. Exatamente. Pronto. Mas o que é certo é que a popularidade da Fórmula 1 nos Estados Unidos disparou desde que o Drive to Survive apareceu. Claro que nós olhamos para o top 10 de corridas mais assistidas no país e obviamente a NASCAR domina e é incrível perceber o impacto que a NASCAR tem no país. Vemos ali uma ou duas corridas da Indy e já vemos inclusive... Mas ainda tem o mesmo problema que o Le Mans, não é? Se quiser. Sim, tem uma corrida maior do que o campeonato. Indy 500. E isso também é um problema. Curiosamente no NASCAR, e deves saber isso seguramente, a corrida mais importante do campeonato, tirando os playoffs e depois a final, é a primeira corrida do campeonato, que é a Daytona 500, não é? Portanto, Mas qual é que são aquelas três, José? Quais é que são? Crown. A Triple Crown. 24 horas de Le Mans, Grande Prémio do Mónaco e as 500 milhas de Indianápolis. Exatamente. É e isso o mesmo. Alonso Já tentou. duas vezes, não é? Achas que ele ainda volta? Não me parece. Tentou a Índia, não correu particularmente, teve quase, não correu particularmente bem, mas já. Indy tens que entrar com uma equipa fortíssima e Bateu, não foi? e as estrelas têm que estar Não, tem que alinhadas. se alinhar tudo. Este ano vais ter o Mick Schumacher, por exemplo, a competir no campeonato. Já tens, no IndyCar. Veremos o que é que ele vai fazer no IndyCar, não é? Porque é verdade que na Fórmula 1 a passagem foi eficaz, ele também tem um peso tremendo às costas com aquele nome. Que não deve ajudar, garantidamente. Mas olha para o plantel da IndyCar e vê a quantidade de pilotos que tentaram a sorte na Fórmula 1 que não foram bem sucedidos, ou noutras categorias, até abaixo, na Fórmula 2, e tens o Alex Palou, que é um catalão que quase nenhum de nós conhece e que domina aquele campeonato, e que deu metido num saco de gatos com a McLaren, livrou-se agora desse problema, porque tinha a promessa de vir para a Fórmula 1 para a McLaren, e obviamente a McLaren está mais do que servida de pilotos, não precisa, ainda tem, se olhares para a lista de pilotos que têm sob contrato, O Bortoleto era piloto de McLaren. o Pato Ward é piloto de E McLaren. o Pato, exatamente. Mas bem, acho que podemos dar esta conversa por encerrada. Foi interessantíssimo. Eu que não sigo de forma tão efusiva a Fórmula 1 quanto vocês, saí daqui mais elucidado sobre as potencialidades e sobretudo sobre as possibilidades da BYD ir para este campeonato. Eu acho que tudo o que trouxer mais espetáculo e mais equipas à Fórmula 1 será positivo. Sim, e eu acho que... E se no final o Fernando Alonso conseguir ganhar, eu vou-vos explicar porque eu olho para ele e penso assim, enquanto o Alonso estiver na Fórmula 1, eu ainda sou jovem. Mas sabes há quanto tempo que ele foi campeão do mundo? Epá, a última vez foi em 2008? Não, 2005, 2006. 2005, 2006. É uma injustiça de todo tamanho ele só ter 2007 sido foi campeão. Raikkonen, 2008 o Hamilton. Exatamente. E ele... Veja lá quanto tempo é que andou o Hamilton também, não é? Pois, ele ganhou 4-5 e 5-6, não é? Não. Sim, não, 2004, 2005, 2005. 2006. 2005, ele ganhou 2 seguidos 2 seguidos com a Renault. com o Renault. É de uma injustiça. Não ele não ter ganho mais campeonatos, mas a velocidade E do que o depois tempo passa. mudou para ter como companheiro de equipa, pá, um tipo chato, pá, chamado Hamilton. Pronto. Não é Sabem que propriamente polêmico. isto já estamos já desviámos muito, mas já que fomos por aqui, agora acabamos. Na conversa dos melhores de sempre, que é uma conversa que eu gosto de ter, mas que acho sempre que é um bocadinho injusta para muitas pessoas.
Nós nunca vamos saber o que é que seria um Senna ou um Prost ou um Piquet a conduzir um carro atual. Nunca vamos saber isso, portanto esta conversa é sempre difícil de se ter. Mas sempre que chega ao nome do Fernando Alonso, eu acho que muitas vezes, e para muitas pessoas, o talento do Fernando Alonso não corresponde necessariamente àquilo que ele alcançou. Ou às suas escolhas. Exatamente, porque as escolhas de carreira dele acabaram também por condicionar muito aquele que foi o percurso que ele conseguiu fazer. O talento dele eu acho que é inegável, ninguém pode dizer que ele não é um dos pilotos mais talentosos desta geração, mas depois olhamos e ele só ganhou, e este só, obviamente, com umas aspas muito grandes, ele só ganhou 2 vezes. E isso depois eu acho que lhe rouba um bocadinho E há muitos anos. Acho que isso depois lhe rouba um bocadinho de aura e faz com que ele não esteja, se calhar, tão alto quanto devia. Eu sinto essa mácula na aura, por exemplo, no Valentino Rossi. O facto de ele não ter ganho o campeonato em 2015. Porque teria ganho na era Marques. Mas pronto, os pilotos são o seu talento e também as suas circunstâncias. Tu vês isso com o Hamilton. Mas olha, eu pensei que tu ias perguntar. Nós temos aqui, não é todos os dias, temos neste estúdio uma pessoa que já teve a oportunidade de entrevistar grande parte dos pilotos do paddock de Fórmula 1, da Fórmula E, acompanha desde o início do campeonato. Portanto, vamos terminar se calhar isto com uma pergunta difícil, que é perguntar a José Caetano, na sua opinião, quem é que é o melhor piloto de todos os tempos? Isso é uma pergunta impossível de responder. Isto voltamos a uma coisa, isto é por eras, não é? Portanto, lá está, era aquilo que o Miguel está a dizer, isto não se consegue comparar, é impossível de comparar. Então eu facilito. Eu vou dizer aqueles que eu vi. Sim, ok. Daqueles que eu vi, o Senna era obviamente o Senna, não é? Se era o piloto que mais gostava, não, mas o Senna é o Senna e está acima dos outros todos pela hora que conseguia transmitir, não era que não havia redes sociais. Sim. Não havia nada que nós conhecemos, ainda hoje o Senna é um mito. Tens o Antonelli com 18 anos a dizer que o ídolo dele é o Senna, que ele nunca viu correr na vida, não é? Para mim é o Hamilton, e acho que lhe estão a dever um campeonato. Vamos ver se ele recupera esse campeonato. E eu estava precisamente a falar disso, porque o Hamilton é 7 vezes campeão do mundo, mas ninguém o coloca, tu estás a colocar, e eu concordo contigo, mas muitas pessoas não o colocam no top 3 sequer de sempre. Mas é fácil não o colocar, não é? E indo recorrer a Fangio, a Clarks, a quem tu quiseres. Mas lá está. Eu nunca vi, não é? Portanto, mas se ele, imagina que ele é campeão do mundo pela Ferrari. Epá, voltamos a falar da aura. Isto em termos de aura. Claro, porque. Onde é que tu achas que provavelmente o Senna acabaria? Claro. Porque qualquer piloto, seja ele qual for, quer acabar de vermelho. Aliás, eu lembro-me de ver declarações do Hamilton. Ganhar de vermelho em Itália não é comparável a nada. E basta ver o Grande Prémio todos os anos. Tem de ser o expoente máximo de tudo. A festa é a apoteose máxima de Fórmula 1. Ganhar pela Ferrari num carro a vestir as cores da marca. Obviamente, mas isto cada um de nós terá, e quem nos está a ouvir, cada um terá a sua opinião e legítima como qualquer outro, não é? Portanto, agora, como o Hamilton ganhar e dominar, tinha o melhor carro, indiscutivelmente. Tinha um companheiro de equipa que lhe teve que prestar vassalagem muitas vezes. É tudo verdade. Isso aconteceu no passado com outros pilotos e noutras épocas. Acontece com o Verstappen. Não, e fala-se muito pouco, e ainda agora falaste do Antonelli, temos uma classe de rookies interessante, mas fala-se muito poucas vezes daquela que foi a temporada de rookie do Hamilton, que para mim quem é que era o companheiro de equipa? Era o Alonso. Para mim é uma das temporadas de estreia na Fórmula 1 mais impressionantes de sempre. Ele era um miúdo, sentou-se no carro e deu o que fazer a um tal de Fernando Alonso e quase era campeão do mundo. Sabes qual foi a diferença? Aliás, por causa dessa luta é que o Raikkonen foi campeão do mundo, porque acabaram com um ponto de diferença. Exatamente. E foi notável o que o Hamilton fez e acho que lhe falta um bocadinho ao respeito em demasia. Podíamos fazer mas um podcast sobre isto. Eu sou um advogado do Hamilton. Quem é o melhor piloto de todos os tempos? Eu nesse podcast vou ficar. Olha, mas isso era giro. Mas era giro.
já estás convidado. Arranjamos mais um ou dois intervenientes para se juntarmos a nós, e se conseguirmos arranjar alguém que esteja do lado oposto da barricada a dizer um nome. Mas se meteres o Hamilton como melhor, arranjas facilmente. Muita gente que é contra esta opinião. Do lado do outro lado da barricada, mas que é um piloto? Não, da opinião. Okay, a dizer, não, okay. Hamilton, nunca na vida, o melhor piloto de todos os tempos isso eu concordo com Schumacher. ele, isso arranja-se fácil. Mas eu não disse o Schumacher, mas até ver Hamilton, para mim era a referência ao Schumacher. A referência é sempre quem ganha. Portanto, é inevitável escaparmos a isto. Volto a dizer, o Senna aqui tem uma aura, talvez pela forma trágica como desapareceu, e que todos nos recordamos. Vocês são uns miúdos ainda comparado comigo. Eu recordo-me do dia em que ele foi. Mas o dia também é fácil de recordar. Não, mas era puto, devia ter para mas tem uma aura. O impressionante aqui é aqui, às vezes, pela minha experiência profissional, vou-me buscar muitas referências ao futebol também, que vocês sabem, e aí percebem, não é? Que era uma coisa que tu veres na Alemanha, um tipo como o Eusébio com 50 anos ser reconhecido por miúdos de 3 ou 4 anos, ou de 5 anos, ou de 6 anos. Não faz sentido nenhum. Portanto, alguém lhes passou esta mensagem, não é? Estou a falar de uma época dos anos 90, que não havia redes sociais, não havia a internet que nós temos hoje, não havia nada disto. Quer dizer, a aura que o homem conseguiu ganhar... Basta ver... É brutal. E isso torna, independentemente do número de títulos que tenha, ou do número de vitórias que tenha ou que não tenha, numa lenda. O Schumacher, idem aspas. Depois do fenómeno Hamilton, há várias formas de nós analisarmos isto. A primeira, para mim, é ir às estatísticas. E aqui acabou a conversa. As estatísticas são aquilo que são. Depois podes ir ver percentualmente o número de corridas e quantas vitórias e quantos pódios. Há várias formas de dissecarmos isto. Depois há coisas que são incomparáveis. Quer dizer, eu não vi o Fangio. Não vi ninguém nesta... Começa a ver corridas no final dos anos 70, não é? Portanto, as primeiras referências que tenho são... Mal me lembro de ver o Alan Jones ser campeão do mundo, não é? Portanto, e foi... As referências que tenho, as lutas do Senna, do Prost, do Lauda, o antes também não me diz nada. Tens que ir aos filmes, não é? E à história para procurar. E, portanto, houve grandes figuras na história da Fórmula 1. Sempre que vais para qualquer lado, aí que seja em desporto for, até na política, se quiseres, escolher uma figura, acho que cada um de nós tem direito de ter a sua opinião. Muito bem. E acho que damos por encerrada esta conversa. Acho que foi uma ótima conversa, honestamente. Fica no ar, Guilherme, essa proposta para fazermos aqui um autorrádio especial em que vamos escolher os melhores de sempre. Se calhar, para facilitar a conversa, vamos só avaliar campeões do mundo, porque senão nunca mais saímos daqui. Mas, José, muito obrigado por ter estado connosco. Guilherme, também, muito obrigado pela companhia. Eu vou cobrar este autorrádio. Não sei quem é que escolhe os temas, mas eu vou cobrar isto. Estarei à espera dessa cobrança. Lá para casa, ou para o carro, ou onde nos estiverem a ouvir, dizer apenas que temos encontro marcado na próxima quarta-feira para mais um autorrádio e que todos os dias nos podem ler em razãoautomóvel.com. Um grande abraço a todos e fiquem bem.